Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Em breve, um verdadeiro ovni do podcasting entrará a fazer piruetas no Teorias da Conspiração. Pela primeira vez, e finalmente, os nossos queridos apoiantes do patreon.com/bruapodcasts terão acesso a um episódio bónus sobre este mesmo tema, os OVNIs portugueses, uma espécie de expansão das histórias que vão ouvir a seguir. Quem não nos segue no Patreon, não se preocupe, este episódio está completo e não vão perder pitada, mas se quiserem ter acesso a mais material, a episódio bónus e também outros conteúdos exclusivos e, claro, apoiar este programa, visitem-nos em patreon.com/bruapodcasts. Em 1982, a fadista Amália Rodrigues deu-nos um dos mais famosos casos de ovniologia lusitana. A letra do fado Senhora Extraterrestre, música e letra de Carlos Paião, começa assim. Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. No outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. A princípio, Amália Rodrigues fica danada, queixando-se do fumo da nave a sujar-lhe a roupa estendida. Mas as coisas depressa ganham outro tom. E o refrão é particularmente interessante por imaginar as dificuldades semióticas e tecnológicas da comunicação entre duas espécies tão diferentes. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por o terem apanhado sem carta de condução. A partir daqui, este encontro entre humana e extraterrestre torna-se progressivamente mais tuga. Amália Rodrigues tem medo que a vizinha coscovilheira a apanhe a conversar com um estranho e convida o senhor extraterrestre para dentro de casa. A seguir, oferece-lhe um cafezinho, pergunta se na terra de onde vem não conhece quem lhe arranja bacalhau, pergunta se é casado, se tem filhos, pede para ver fotografias e quando o extraterrestre decide voltar para casa, oferece-lhe uma sandes para a viagem, uma camisinha de flanela e um copo de vinho. Canções inocentes como estas, no entanto, ajudam a perpetuar uma confusão. É que OVNI, objeto voador não identificado, não é bem a mesma coisa que vida extraterrestre ou nave espacial ou homenzinho verde. Segundo o dicionário Pribaran, OVNI é um engenho voador ou objeto avistado na atmosfera terrestre de origem desconhecida, por vezes considerada extraterrestre e que algumas pessoas pensam ser a prova da existência de vida fora do planeta Terra. É uma distinção importante. O engenho tem de ser voador e ter origem desconhecida, mas só por vezes é considerado extraterrestre. No fundo, tudo o que voa e não se explica é um OVNI, até indicação em contrário. Na maioria dos casos, os OVNIs não dão em nada. Ou melhor, vai saber e são fenómenos atmosféricos, aviões comerciais, drones, satélites geoestacionários ou balões de Santo António. A explicação acaba por chegar, convertendo o objeto não identificado em algo concreto. No entanto, há sempre exceções. Certos casos, uma minoria, mas uma minoria significativa, e conheceremos alguns a seguir, resistem teimosamente às explicações de céticos, cientistas e analistas. E faço este alerta porque no episódio de hoje vamos conhecer muitas histórias relativas ao fenómeno OVNI em Portugal, mais precisamente avistamentos de discos voadores e contactos com entidades potencialmente extraterrestres. É um terreno acidentado, propício a mal-entendidos. Mas quer acreditemos em homenzinhos verdes despenhados em Roswell, ou quer sejamos o mais cético dos céticos, negando a validade de absolutamente
todos os relatos de OVNIs na história do mundo, um facto permanece inegociável. O fenómeno OVNI existe, nem que seja na cabeça de quem o relata. Não são 2 ou 3 aqui e ali. São milhares em todo o mundo, incluindo Portugal. E não é preciso ser um crente em naves espaciais, nem um cético aguçado, para achar estas histórias interessantes, divertidas, quem sabe assustadoras, quem sabe estranhamente profundas. Parece-me que é a primeira vez que os protagonistas de um episódio ou as suas famílias podem realisticamente estar a ouvir-me. Por isso, resumo a minha posição neste episódio citando a juventude contemporânea. Ouvimos, mas não julgamos. Mas antes, uma vénia e alguma teoria. A história completa da ovniologia portuguesa não é fácil de desenhar. A minha fonte principal, e à qual devo fazer uma profunda vénia, daquelas mesmo de testa quase a bater no chão, é o trabalho do professor e historiador Joaquim Fernandes. Já o encontramos neste podcast, no episódio sobre Fátima e o fenómeno OVNI. Em particular, há 2 obras que me vieram parar às prateleiras e que li obsessivamente para preparar este episódio. Primeiro, De Outros Mundos, Portugueses e Extraterrestres no século XX, organizado pelo professor Joaquim Fernandes, de tal maneira que, fora indicação ao contrário, todas as citações deste episódio provêm desta obra. E o outro volume, também organizado pelo mesmo professor, é na verdade o 5º tomo de uma coleção chamada Os OVNIs e os Extraterrestres na História, e que pode ser encontrada com relativa frequência em alfarrabistas. Eu já os vi várias vezes. Ambas as obras incluem uma lista gigantesca de autores, alguns dos quais citarei mais abaixo, e vão beber, na sua esmagadora maioria, ao impressionante espólio do CTEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, da Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Mas não é a única organização dedicada a registar relatos semelhantes. Num capítulo do De Outros Mundos, escrito pelo antropólogo Paulo Castro Seixas, a etnografia do contactismo português socorre-se da análise documental de processos elaborados pelo Grupo Cultural de Estudos Ovnilógicos, pelo OVNI Grupo 7, Grupo de Estudos de Investigação e Divulgação de Ovniologia, pelo CEAFI, Centro de Estudos Astronómicos e Fenómenos Insólitos, pela CNIFO, Comissão Nacional de Investigação do Fenómeno OVNI, e pelo CTEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência. Socorre-se ainda de cartas pessoais dirigidas ao professor Joaquim Fernandes, assim como de alguns relatos da imprensa. Ou seja, a ovniologia portuguesa anda há décadas a colecionar relatos. A variedade é impressionante. Há crianças, casais, grupos inteiros de pessoas ou pilotos da Força Aérea ou da TAP. Há avistamentos de luzes misteriosas ou discos voadores, diálogos telepáticos com extraterrestres e até hipnose e abduções. Muitos casos ocorreram nos grandes centros urbanos como Lisboa ou Porto, mas viajaremos também a pequenas aldeias e vilas no interior de Portugal, incluindo Alfena e Serra da Gardunha. E quanto à credibilidade dos relatos, só posso dizer que uns não me convencem nada, outros parecem-me claros mal-entendidos e outros ainda fazem-me ficar com um sorriso idiota de curiosidade e genuíno interesse intelectual. Mas, acima de tudo, são milhares, distribuídos por todo o território nacional. E para este episódio não ter 6 horas e meia de duração, exploraremos apenas uma microscópica amostra. Vamos a isso? A primeira coisa que nos chama a atenção é o quão muitos dos relatos portugueses são semelhantes à ideia, digamos, pré-concebida que temos de contactos com OVNIs, mais precisamente no formato das naves espaciais. Em 1918, em Vassal, Valpaços, uma menina de 12 anos diz ter visto um objeto tipo prato invertido, ainda visto em movimento sobre uma mata de eucaliptos.
O objeto permaneceu muito tempo imóvel. Era prateado, refletindo apenas o brilho do sol, mais do que a própria luz. A testemunha associou a forma do objeto a um prato de sobremesa à sua beira. Em 1976, um casal que voltava de férias de verão do Algarve para Lisboa teve uma experiência parecida, mas desta vez o objeto perseguiu-os. Uma das noites, ao sair de Lagos, vi uma luz amarela a iluminar os campos do género pisca-pisca, rodando, que iluminava as serras todas à volta. A princípio não liguei, mas consoante ia fazendo mais quilómetros de rodagem, verifiquei que aquela luz seguia-me. Foi nessa altura que chamei a atenção da minha mulher e ela também já tinha dado por aquela presença. Só lhe sei dizer que aquilo seguiu-nos até Santiago do Cacém. Fenómenos semelhantes acontecem também em grandes centros urbanos. Por exemplo, há um relato datado de 1978 de um miúdo de 7 anos que, apesar da idade, revela já uma certa tendência para a análise e para a aplicação do método científico. Vi um objeto escuro com luzes à volta que o iluminavam, dando-lhe uma forma arredondada. Eu sei muito bem o que é um avião. De minha casa, que fica perto do aeroporto, vejo passar muitos de noite e nenhum se pareceu com aquilo. Os aviões têm luzinhas nas pontas das asas e fazem pisca-pisca, e aquilo tinha muitas luzinhas brancas à volta. E por falar em gente observadora, em 1960, Carlos Sabino, um alfaiate de 25 anos, contou ter avistado 2 indivíduos estranhos à volta de um objeto. Depois de se esconder atrás de um arbusto, ficou a observá-los e, a certa altura, o objeto levantou voo na vertical sem produzir qualquer som, e o que aconteceu a seguir aterrorizou-o. Carlos Sabino retomou a marcha para casa quando, na sua direção, surgiu um feixe de luz que o fez deitar-se no chão, aterrado. Ao olhar de novo, viu o objeto desaparecer no horizonte a grande velocidade. Algumas histórias fogem à regra e descrevem entidades extraterrestres, digamos, desconcertantemente parecidas connosco. Em 1954, no aeroporto de Santa Maria, em Ponta Delgada, um guarda do aeroporto chamado Vitorino Lourenço Monteiro viu descer, outra vez na vertical, uma luz amarela emanada por um objeto de forma oval com 3 metros de comprimento. De lá dentro saiu um tripulante. De capacete escuro, blusão amarelo escuro, calça da mesma cor, cinto de cabedal preto e botas de cano alto amareladas com fecho eclair do lado. O tripulante era de estatura regular e aparentava ter uns 35 anos, cabelo loiro, pouca barba e sem bigode. Cumprimentou o guarda com um aperto de mão e 2 palmadas nas costas, dirigindo-lhe também algumas palavras num idioma desconhecido. O ser retomou de súbito o aparelho e levantou voo em direção ao sul, deixando a testemunha perplexa. Adoro a ideia do extraterrestre a dar 2 palmadinhas nas costas, mas há relatos que nos deixam na dúvida sobre o que sentir exatamente por poderem ser interpretados como narrativas de horror cósmico ou como invenções fantasiosas de alguém criativo. A certa altura, Paulo Castro Seixas descreve 2 irmãos não identificados que já nos anos 90 contam algo que se passou com o seu pai no final dos anos 40, em Viana do Castelo. Logo à saída de Baluguens, depois da curva e próximo da ponte que existe no local sobre o riacho, contou o meu pai o seguinte: viraram-se aquelas luzes tão fortes que o cegaram redondamente. Sentiu ser agarrado. Lembra-se de estar sozinho, sentado dentro de uma sala redonda. Não ouviu ninguém, mas ouvia vozes de lá de dentro. As vozes faziam muito eco. Pensamos que ele terá sido deixado em um lugar que nunca soube explicar-nos onde. Pensamos que tenha sido numa mata próxima, onde existem muitas mimosas espessas. Chegou muito maltratado no aspecto físico e com bastantes arranhões. Parece que lutou com algo. Dizia diversas vezes
que o gasearam. Disse que andou num disco a grande velocidade. E agora? Estaremos perante uma verdadeira abdução ou um pai de família que levou uma tareia e inventou uma desculpa muito fixe para contar aos filhos? Podíamos ficar nisto todo o episódio, mas está na altura de passar para casos mais aprofundados. No dia 14 de setembro de 1990, por entre notícias com títulos como Oeiras debate plano de Outurela Portela, taxista assaltado, cocaína na bagagem de 4 espanhóis e um anúncio a um comício no Coliseu do Porto com a presença do secretário-geral do Partido Socialista Jorge Sampaio, o Jornal de Notícias publicou uma pequeníssima notícia que dizia assim: o lugar de Alto de Vilar, em Alfena, Valongo, viveu alguma agitação na manhã da passada segunda-feira, dia 10, pelas 8h30 da manhã, com a aparição de um insólito objeto voador, observado por várias pessoas e fotografado pelo nosso leitor e colaborador Manuel Gomes de Moura. O caso, que tem suscitado as mais diversas hipóteses, está a ser estudado pela Comissão Nacional de Investigação do Fenómeno OVNI. A notícia acabava ali, mas o OVNI de Alfena, como ficaria conhecido, continuaria a flutuar pelo céu da história da ovniologia portuguesa. Acontece que é muito raro, mesmo internacionalmente, o avistamento de um OVNI ter tanto a seu favor. Primeiro, havia testemunhas. Muitas testemunhas, mais de 40, incluindo as primeiras crianças a dar conta do objeto e todos os adultos que vieram depois. Segundo, o OVNI não passou a voar a toda a velocidade. Em vez disso, pairou sobre a Alfena durante largos minutos, atravessando o equivalente a 500 metros em linha reta antes de subir e desaparecer de vista. Terceiro, o dia estava maravilhoso. Poucas nuvens no céu azul, zero precipitação, ou seja, visibilidade máxima. E quarto, a figura de Manuel Moura, que ao ouvir a comoção na aldeia foi a correr buscar a sua máquina fotográfica e tirou 4 icónicas imagens ao objeto. O OVNI de Alfena aparece no centro do enquadramento, uma pequenina bolinha negra contra um fundo azul e com nuvens. A olho nu parece pouco impressionante, mas uma análise fotográfica mais profunda, assim como o cruzamento dos vários testemunhos oculares, revelou tratar-se de uma esfera com 4,5, 5, 6 metros de diâmetro, mais ou menos, que soltava um estranho zumbido, ouvido pela população, e que, mais estranho ainda, parecia ter 5 patas ou apêndices na parte inferior, como as pernas de uma mesa. Uma das primeiras crianças a vê-lo descreveu como uma tartaruga com pernas, em oposição a uma tartaruga perneta. E Manuel Moura estava no sítio certo, à hora certa, para o fotografar. Mais tarde, descreveria assim: eu estava aqui, nesta posição, o objeto vem, desloca-se, fica à minha frente, começa a descer as sapatas, eu espero a ver se ele desce, ele não desce, fica suspenso no ar, uns trolhas começam a atirar pedras, eu bato a primeira fotografia e espero. Ele rodou em direção a Valongo, eu desloco mais à frente, sei lá, 2 ou 3 metros, vejo que já não tenho mais hipótese, que ele não vai parar, que se vai deslocar, bato outra fotografia, mas ele já ia a grande velocidade e não houve hipótese de bater mais nenhuma. Por essa altura já toda a gente em Alfena tinha saído de casa e olhava para o céu. O Jornal do Incrível, de novembro de 2000, revista especializada em fenómenos incríveis, claro, fez capa com o OVNI de Alfena, que surge, entre outros artigos, com títulos como Profecia Maia, uma transformação do Sol, Os mistérios da alquimia, A água combate o stress, Suicídio aumenta entre crianças e adolescentes, Médicos deixam pinça dentro de paciente e, finalmente, Einstein, o tempo como quarta dimensão. O texto
é ligeiramente sensacionalista, mas é provável que capte bem os efeitos que um OVNI pode ter sobre uma pequena população. O pânico começa a espalhar-se. Vendo que o objeto se prepara para aterrar ao pé do campo de futebol, os trolhas, que estavam na construção do mesmo, começaram a atirar pedras na direção do objeto, que reage ficando parado no ar durante uns momentos. As testemunhas ficam horrorizadas. As mães gritam para os filhos não se aproximarem. Outras não conseguem conter a curiosidade. Durante 50 longos minutos, a tartaruga voadora com apêndices flutuou sobre a Alfena. Toda a gente a pôde ver e temeu-se que viesse a pousar em pleno campo do Atlético Clube Alfenense. E finalmente, tal como aparecera, voltou a desaparecer. Aqui, os relatos não são todos iguais. Há quem diga que o OVNI parece ter respondido às pedras atiradas pelos trolhas, a seguir às quais subiu na diagonal até acelerar dali para fora. Manuel Moura, entrevistado por William Ferreira, que, a propósito, fez uma fascinante tese de mestrado em Design da Imagem pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, com o delicioso título A Medusa Voadora de Alfena, o uso da fiabilidade da imagem fotográfica na produção, promoção e autenticação de narrativas sobrenaturais e eventos paranormais de comoção popular, o estudo de caso do OVNI de Alfena. O fotógrafo Manuel Moura, dizia eu, usou termos mais fantásticos para descrever o desaparecimento do OVNI. E eles depois recolheram as sapatas, viraram para a direita. E pá, digo-lhe uma coisa. À direita do Passos Ferreira, sabe o que é um relâmpago? Ele, conforme vira para a direita, fazemos conta que é isto. Ele levantou, fez assim, eu já não consegui tirar mais nenhuma fotografia. Aquilo era um relâmpago, pá. Coisa impressionante. E era mesmo. De tal forma que a investigação para apurar a verdade mexeu meio mundo. Aqui não há ambiguidades. Entre testemunhos e fotografias, não há dúvida que algo voou sobre Alfena, a não ser que tanto a população como a máquina fotográfica de Manuel Moura tivessem todos a mesma alucinação. A dúvida não é se aconteceu, mas sim o que seria. Joaquim Fernandes e outros investigadores do CTEC dirigiram-se à Alfena para entrevistar as testemunhas e as fotografias de Manuel Moura foram enviadas para o Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, para Richard Haynes, um consultor americano da NASA, também para uma rede internacional de ovniologistas e para o Service d'Expertise de Phénomènes de Réentrée Atmosphérique. Mas ninguém conseguiu perceber o que raio seria aquela medusa flutuante. O mais provável, tendo em conta a forma do objeto e a sua trajetória e a sua velocidade, seria tratar-se de um balão, mas segundo um episódio da série documental Encontros Imediatos, que passou na RTP2 e também tem o dedo do Joaquim Fernandes, um relatório do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica declarou que o objeto apresentado na fotografia que nos foi enviada não corresponde a nenhum equipamento meteorológico deste instituto e em circunstância alguma poderá ser confundido com as radiosondas que diariamente são lançadas pela Estação Aerológica de Lisboa. Ou seja, não era balão nenhum, pelo menos nenhum balão oficial. E até hoje, mais de 30 anos depois, o objeto que voou sobre Alfena continua por identificar, continua a ser literalmente não identificado. Ou seja, um OVNI. Aliás, o melhor e mais bem documentado caso de avistamento em Portugal. E o mais interessante neste caso é que, apesar das fotografias não mostrarem nada de extraordinário, não é um disco a rodopiar ou uma nave a fazer movimentos fisicamente impossíveis, o avistamento despertou na população um entusiasmo imenso. No tal documentário Encontros Imediatos,
O antropólogo que conhecemos há pouco, o Paulo Castro Seixas, que falou com várias testemunhas oculares, explica o efeito que uma tartaruga voadora pode ter num grupo de pessoas. Mesmo dias depois, as pessoas efetuaram os seus relatos com uma emoção de quem esteve a viver algo de extraordinário, algo que naquela altura, passados uns dias, ainda se referiam àquilo como algo maravilhoso. Havia inclusivamente quem receasse que aquilo pudesse voltar ou pudesse explodir. Portanto, houve receios de que aquela coisa, digamos assim, aquele artefacto, para usar uma linguagem mais científica, uma vez que é algo substantivo, mas não sabemos ao certo o que é, pudesse explodir ou pudesse voltar. E isso provocou, não digo pânico, mas provocou alguns receios nas pessoas que individualmente nos colocavam a questão: mas o que é que acha que é? E pode voltar? E é exatamente esta componente emocional, esta forma subjetiva e íntima e intensa de viver estes momentos, que nos leva ao relato seguinte. De Alfena, descemos para o sudeste, sobrevoamos Viseu, controlamos a Serra da Estrela e aterramos na Serra da Gardunha. O lisboeta Américo dos Santos Duarte visitou a Serra da Gardunha pela primeira vez em meados dos anos 50 e a sua vida nunca mais foi a mesma. É difícil precisar um momento específico de transição. O que é certo é que, a partir de 1973, estabeleceu uma rotina quase diária. Por volta das 21 horas, depois de jantar com a mulher, Américo Duarte saía de casa, punha-se a observar a Serra da Gardunha com toda a atenção e quase todas as noites, às vezes várias vezes por noite, os OVNIs iam visitá-lo. Ou melhor, visitar a Serra. Mais tarde, quando a equipa de Joaquim Fernandes começou a entrevistá-lo, Américo Duarte descreveria uma série de luzes fascinantes a sobrevoar a Serra da Gardunha. Num dos seus inúmeros relatos, referentes a 7 de setembro de 1980, escreveu: pelas 21 horas, inicia-se a mais espetacular manifestação entre tantas que eu já vira. Diante dos meus olhos estavam dois objetos, lado a lado, virados para a nascente, quase juntos um ao outro e tão quietos como se estivessem pregados naquele ponto do espaço. O que se situava a norte começou a encher-se de um colorido vermelho e atingiu um volume tal que parecia uma lua cheia, decrescendo lentamente até voltar à sua forma inicial. Todavia, o outro principiava a fazer o mesmo, entrando-se assim numa alternância que duraria 2 horas consecutivas, dando ao alto da serra um aspecto ilusório de um sinistro incêndio de grandes proporções. Ora, é possível que tenham reparado uma certa falta de espanto ou de surpresa ou de entusiasmo da parte de Américo Duarte. Para um avistador de OVNIs parece quase burocrático na sua descrição. E isto tem um motivo, é que para Américo Duarte aquele domingo não tinha novidade nenhuma. Só em 1978 registou a visita de mais de 500 OVNIs e entre 78 e 82 somou centenas de outros relatos, todos bastante parecidos, sobre luzes misteriosas a sobrevoar a serra. Ao chegar a casa, sentava-se à máquina a redigir tudo com muito cuidado e enviava por correio para Joaquim Fernandes, que na altura vivia e trabalhava no Porto. Diz-nos ele numa entrevista disponível online sobre o caso da Gardunha. Percebemos que Américo Duarte foi sensibilizado, foi cada vez mais motivado a registar as suas observações, que, na sua generalidade, e apercebemos-nos de imediato nas primeiras entrevistas e depois na sequência de todo o conjunto de observações escritas, relatórios exaustivos que ele semanalmente nos enviava, que de facto, na sua esmagadora maioria, as suas observações, 99,9%, eram sinalética de passagem de aviões comerciais
dado que aquela zona da aldeia de Castelo Novo está na interseção de 2 ou 3 rotas de aviões comerciais. E satélites, um conjunto de meteoritos e fenómenos naturais, mas que de facto, no fundo, acabaram por fornecer o combustível necessário para o Sr. Américo ir compondo e formatando uma imagem ideal que ele acabou por refletir no imaginário extraterrestre. Mas Américo Duarte não era só mais um homem que avistava ovnis. Na verdade, os ovnis da Gardunha eram apenas uma pequena parte da sua mitologia pessoal, construída ao longo de muitos anos. Acontece que na Serra da Gardunha localizara-se em tempos o Santuário do Cabeço da Penha, cuja lenda inclui aparições da Nossa Senhora a uns pastorinhos. Isto, claro, antes das muitíssimo mais mediáticas aparições de Fátima. Na verdade, as aparições marianas, como são conhecidas, são extraordinariamente populares em países de tradição católica, incluindo os exemplos de Fátima, Lourdes ou La Salette, e muitas outras. O problema é que ninguém ligava nenhuma a este passado religioso da Serra da Gardunha. Américo Duarte vivia chocado com o facto de todas as atenções recaírem sobre Fátima, quando ali, na Serra, é que estava o ponto central do país metafísico. E porquê? Porque a Gardunha não era uma serra como as outras. Diz-nos Fernando Ribeiro, num maravilhoso artigo chamado Virtualidade Cosmogónica de um Contactado da Serra da Gardunha. Para ele, a serra tinha um cosmódromo no seu interior onde aterravam os extraterrestres que voltavam às origens desta terra de luz, a Lusitânia. A sua missão era transmitir às gerações vindouras o regresso dos nossos antepassados, que saíram de cá e estão a voltar, com o intuito de nos salvarem da destruição, em particular a sua eleita Castelo Novo. Dizia Américo Duarte, a aldeia mártir que bem precisa que a ajude enquanto não repuserem o santuário do Cabeço da Penha. Ou seja, para Américo Duarte, a Lusitânia, Luxitânia, ou seja, Terra da Luz, era a capital mundial do contacto com entidades extraterrestres, desesperadas por usar a Serra da Gardunha como portão da sua garagem de naves espaciais dentro de uma espécie de terra oca. E tudo isto era misturado com a espiritualidade folclórica e católica de mulheres brancas cheias de luz a aparecer a pastorinhos. A natureza da serra, as aparições marianas e os ovnis de outra galáxia faziam tudo parte do mesmo fenómeno. E Américo Duarte era o único homem na Terra que parecia saber o que se estava a passar. Dizia ser contactado telepaticamente pelos extraterrestres, chegando mesmo a distinguir entre 2 raças distintas, os Dropas e os Kems, com capa. Fernando Ribeiro faz um enorme esforço, sincero e bem-sucedido, acho eu, para ser elegante ao descrever, no fundo, as fantasias de Américo Duarte, mas não se coíbe de chamar a atenção para a sua ligeira egomania. Há também um certo narcisismo, na medida em que tudo gira em torno do sujeito, sobrevalorizando. Tudo gira em torno de Américo Duarte. As observações começam e acabam com ele, ou é ele que lhes dá realce. Contudo, o discurso é pessimista, de lamento. Como ele diz, não, meu amigo, não se trata de fantasia, mas antes de uma realidade demasiado evidente diante dos nossos olhos, observável cá de baixo neste limite da freguesia onde tenho a minha casa. Para confirmação desta minha teimosia, existem pessoas que ainda felizmente são vivas que observaram estranhas tempestades que se deram logo a seguir à destruição e pilhagem do santuário. Santuário este que apenas era de arranjo dos humanos, mas de concepção de um mundo que não é o nosso. Também não acreditará, meu amigo? Estou certo que um dia me darão razão. Só que não prevejo se esse dia está próximo. E não estava mesmo.
Assim termina o capítulo de Fernando Ribeiro e nota-se aqui uma certa tristeza ou pena comovente pelo seu objeto de estudo. Américo Duarte faleceu e com ele toda a sua cosmovisão, a sua missão, os seus desejos. A povoação de Castelo Novo não teve a mesma sorte que o santuário, isto é, não foi destruída como ele temia. As observações de OVNIs pararam. Tudo girava à volta deste homem que viveu e morreu na Serra para a Serra. Repousa agora no centro da Gardunha, no cemitério em Castelo Novo, e vive na mitologia local. A Gardunha, enquanto epicentro deste vulcão de manifestações anómalas, voltou à sua frieza telúrica. Na minha estante de livros sobre ovniologia, e já são alguns, há um que se destaca dos outros: UFOs, Generals, Pilots and Government Officials Go on the Record, da jornalista Leslie Keane. Provavelmente o livro mainstream sobre o fenómeno OVNI mais respeitado de todos, que é como quem diz, as pessoas de bem, que se consideram superiores a estas coisas, podem lê-lo sem culpa. Basta pensar que o prefácio é de John Podesta, braço direito dos Clinton e Obama, alguém que certamente não teria grande motivação para se juntar aos maluquinhos dos OVNIs. Mas o livro é curioso exatamente porque coleciona os casos mais incríveis de avistamentos, contados por testemunhas, também elas impecáveis, militares, pilotos e agentes governamentais. Malta que geralmente encontramos do outro lado dos caçadores de homenzinhos verdes. E um dos casos apresentados por Keane é português. Mais precisamente, o tenente da Força Aérea Portuguesa, Júlio Guerra. A 2 de novembro de 1982, Júlio Guerra, na altura com 29 anos e 10 de Força Aérea, estava confortavelmente a fazer mais um dos seus voos de treino perto da base aérea da OTA, em Alenquer. Ia com um Chipmunk monomotor de 2 lugares. A manhã não tinha nada de especial e, ainda por cima, tal como no caso de Alfena, o céu estava limpo e azulado. E foi aí que apareceu o disco. Numa maravilhosa reportagem da CMTV dedicada à temática dos OVNIs em Portugal, Guerra descreve o momento do avistamento. Ia voar para norte e olhei para o chão quando vejo, num movimento norte para sul, como que fosse um avião. Eu pensava que era um avião. Vejo como que seja um cockpit de um avião de caça, brilhante, uma bolha brilhante. Só que, de repente, fico a pensar que não via asas nem cauda. Não via fuselagem do resto do avião. Aí, voltei para cima do dito outro avião, que não era, e quando faço uma volta de 180 graus para sul, o objeto ficou à minha altitude. Dito assim, parece banal, mas este ficar à minha altitude encaixa perfeitamente num clássico dos avistamentos de discos voadores, o voo vertical, súbito e a alta velocidade, algo que as aeronaves humanas não são capazes de fazer. Segundo Guerra, o objeto subiu a uma velocidade de quase 500 km por hora e foi aí que conseguiu vê-lo frente a frente. Tratava-se de um disco com cerca de 2 metros de diâmetro, cor de mercúrio ou aço polido e brilhante e sem qualquer sinal de asas, cauda, janelas ou sistema de propulsão. Logo a seguir, o objeto começou a voar à volta do avião de guerra, a descrever elipses a grande velocidade. O piloto tinha 2 problemas. Primeiro, estava a ser perseguido por uma aeronave que desafiava toda a sua experiência e conhecimento. Aliás, uma aeronave que não se parecia com nada alguma vez construído por humanos. E segundo, estava sozinho.
Noutra entrevista, desta vez em mais um episódio do Encontros Imediatos, liguei para a torre da OTA e informei a torre que estava um objeto esquisito à minha frente. E daí a um pouco é que colegas meus que estavam na zona começaram a fazer as exclamações que são normais na vida militar. Ou seja, gozaram com ele. Eu, logicamente, perante o que estava ali a ver, não podia aceitar os comentários que estavam a ser feitos e disse aos meus colegas: "Epá, meus senhores, se acham que eu estou maluco, venham cá ver." E foi então que, a bordo de outra aeronave, surgiram mais duas testemunhas deste avistamento: os alferes Carlos Garcês e António Gomes. Os dois aviões, de Júlio Guerra e o de Carlos Garcês e António Gomes, começaram a desenhar um círculo e o disco voador, na boa, passou por eles a grande velocidade, moveu-se para a frente e para trás e finalmente pisgou-se para cima, mais uma vez na vertical, teimando em desobedecer às leis da física, da engenharia e até da educação. No mesmo documentário, o físico Ferreira da Silva é perentório. Nós temos aqui um conjunto de fenómenos que não cabem na paramétrica, no quadro explicativo dos conhecimentos atuais, nomeadamente da física. As viragens súbitas, brutas, que são reportadas, implicam acelerações que, a serem produzidas com materiais que nós conhecemos na Terra, não seriam suportadas por esses materiais. E aqui solta-se no céu de Alenquer um bravo exemplo da força lusitana. É que Júlio Guerra, em vez de fugir, decidiu interceptar o disco voador, ou seja, voar de frente para o inimigo, ligeiramente a apontar para o lado só, de maneira a forçar um quase choque frontal e obrigando a outra aeronave a desviar-se. Foi um confronto épico. De um lado, uma tecnologia que desafiava as leis da física e do outro, o chipmunk português. E no último segundo, quando Júlio Guerra estava mesmo quase a embater no seu alvo, o disco desviou-se a uma velocidade vertiginosa e voou na direção da Serra da Estrela, desaparecendo para nunca mais ser visto. A sorte de Júlio Guerra é que tinha outras testemunhas. Logo a seguir a aterrarem na base aérea, Guerra, Garcês e Gomes fizeram os seus relatórios descrevendo o que tinham visto, incluindo até desenhos, esquemas e todo o tipo de representações visuais do objeto. No livro de Leslie Kean, Guerra descreve como, por esta altura, teve a improvável ajuda do general José Lemos Ferreira, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, que disponibilizou os relatórios ao público, chegando mesmo a enviá-los ao famoso Project Blue Book americano, a grande investigação sobre os OVNIs. E isto porque o próprio José Lemos Ferreira também tivera um encontro com um OVNI a meio de uma missão em 1957 e ainda por cima exatamente ali, perto da OTA. Aliás, não foi o único. Há vários casos de avistamentos semelhantes por parte da Força Aérea e da Aviação Civil Portuguesa, muitos dos quais com várias testemunhas. Mas Júlio Guerra é que viria a merecer um lugar na história da ovniologia, transformando-se num relato estudado em todo o mundo e não só pelo detalhe dos relatórios, mas também pela coerência entre os relatos dos três pilotos. E aqui podemos fechar um pequenino círculo, porque no tal livro da Leslie Kean há um capítulo exatamente sobre fenómenos aéreos não identificados e segurança aérea, escrito por um senhor doutor, americano, especialista nestas coisas, que faz um elogio à Força Aérea Portuguesa e explica-nos porque é que será tão importante levar este fenómeno a sério. Sempre que uma aeronave de qualquer tipo recusa encetar comunicações, faz aproximações a alta velocidade e aproxima-se perigosamente perto do nosso avião, qualquer piloto no mundo ficaria preocupado e até com medo. O tenente Guerra e os outros dois pilotos
devem ser elogiados por terem reportado este incidente bizarro aos seus superiores, até porque a pressão para recorrer ao silêncio é menos intensa na Europa e na América do Sul do que nos Estados Unidos. Todos os países são igualmente afetados pelo facto de fenómenos aéreos não identificados poderem aparecer sem aviso, a qualquer altura e em qualquer lugar. E quem é que escreveu estas palavras? O Richard Haynes, o tal consultor da NASA que analisou nos anos 90 o caso do OVNI de Alfena. Exportamos navegadores, poetas, jogadores de futebol, fadistas, vinho, queijo da serra e cortiça, mas também OVNIs. Viva Portugal! Como estas, há milhares de outras testemunhas de OVNIs em Portugal. Parte da diversão é exatamente essa: ouvir contar histórias que associamos a um imaginário normalmente americano, mas que aqui se passam em Alfena, ou Valpaços, ou Alenquer, ou Santiago do Cacém e são descritas na nossa própria língua. O toque português torna tudo mais giro. No entanto, na verdade, os OVNIs portugueses são muito parecidos com os milhares de relatos registados em todo o mundo. Mais que portugueses, os nossos OVNIs são parte de um fenómeno global. Mas isso significa também que partilham os mesmos desafios. Só nestas 3 histórias que acabamos de conhecer, temos 3 exemplos muito diferentes. De um lado, um homem que vê OVNIs em todo o lado. Imagina cosmódromos dentro das serras e mistura Fátima com discos voadores. Por mais respeito que podemos e devemos ter pela sua experiência pessoal e única, a sua história é claramente uma ficção. No entanto, o caso de Júlio Guerra já é mais complicado, por juntar várias testemunhas credíveis e coerentes e por a própria Força Aérea admitir que não faz ideia que disco era aquele. E depois ainda temos Alfena, cheia de fotografias e testemunhas de olhos postos no OVNI menos impressionante do mundo. Américo Duarte testa a nossa empatia, Alfena a nossa curiosidade, Júlio Guerra o nosso ceticismo. Há testes para todos os gostos. E agora, o que fazer com tantos OVNIs? Aliás, o que significa termos OVNIs em Portugal? A proximidade com as histórias dificulta-nos um bocadinho a análise. Afinal, estas pessoas podiam ser nossos vizinhos, primos ou avós. Mas esta sensação de familiaridade, como se os outros OVNIs acontecessem na América ou no resto da Europa e estes aqui, na nossa pequena aldeia, pode levar-nos também a um giríssimo exercício de imaginação. E se acontecesse connosco? E se fôssemos pela A1 ou pela segunda circular e víssemos luzes misteriosas no céu? E se um qualquer avistamento desafiar todas as regras da natureza mesmo à nossa frente? Ou melhor ainda, e se o nosso vizinho, primo ou avô fosse o Américo Duarte, a população de Alfena ou Júlio Guerra? Uma coisa é Roswell ou a Área 51, lá muito longe. É coisa de filmes. Mas estas histórias atingem-nos mais perto e cá dentro. Quanto a mim, já não me apanham a viajar pelo país sem olhar mais vezes para o céu. Pode ser que um guionista de podcasts lisboeta, a fazer a sua vidinha, entre, também ele, na longa lista de relatos de OVNIs em Portugal. Daqui a 15 dias regressa o Teorias do Apocalipse. Até breve. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/boroapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes.
Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares, amigos e vizinhos extraterrestres. Até à próxima.